Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Certo que para o enfrentamento dos desafios que o Brasil apresenta, o PT insiste na política de abrir espaços para lideranças que representem inovação. Hoje recebemos o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, pré-candidato do PT ao governo de São Paulo. Alexandre Padilha foi também ministro das Relações Institucionais no governo Lula. Muito obrigado, doutor Padilha, por estar conosco. Por quê? Entre tantos nomes fortes do PT, Mercadante, Mata, Suplicy, que são petistas históricos, o seu nome foi o escolhido para realizar a esperança do PT de tirar o PSDB do Palácio dos Bandeirantes. Maria Lídia, boa noite, um prazer poder estar contigo e com os nossos telespectadores. Primeiro, eu tenho muito orgulho de ter sido indicado pelos companheiros do PT, por lideranças como o presidente Lula, por lideranças de outros partidos, como um nome que pode dar um salto importante para o Estado de São Paulo. Eu diria que a possibilidade do Estado de São Paulo, depois de 20 anos sendo governado pelo mesmo partido, realmente precisa de uma força de renovação que una o conjunto do nosso Estado de São Paulo, os nós paulistas, para darmos um salto, para o nosso Estado continuar crescendo numa velocidade cada vez maior, dinâmico como que é a característica de nós paulistas, enfrentando os novos desafios, tendo energia e coragem para fazê-lo. Então, eu tenho muito orgulho de poder representar no PT essa força de renovação. Agora, essa coisa da força de renovação, não existe uma contradição nesse discurso? Porque para São Paulo, o PT quer renovação, mas não quer para a presidência da República, quer a continuidade. E a mesma coisa o PSDB. Quer a renovação para a presidência da República, mas quer continuidade em São Paulo. Esse discurso não é contraditório e não confunde, de alguma forma, o eleitor? Eu diria que tem uma grande diferença, viu, Maria Lídia? Primeiro, o PSDB está há 20 anos governando o Estado de São Paulo, o mesmo partido, e o atual governador está há quase 20 anos, ou sendo governador, ou vice-governador, ou secretário, ou seja, presente durante o governo do Estado de São Paulo. É diferente do processo de renovação do PT. Não à toa surgiram novas lideranças, como a presidenta Dilma, como a pessoa do Lindbergh no Rio de Janeiro, como outros pré-candidatos que surgem também com o processo de renovação. E nisso tem um grande mérito do presidente Lula, de sempre ter apostado em novas lideranças. Eu fui ministro do presidente Lula da coordenação política para cuidar do Congresso Nacional, dos prefeitos, com 38 anos de idade. Agora assumiu o Ministério da Saúde da presidenta Dilma, sendo o ministro mais jovem, e sai do ministério com 42 anos de idade. Então o presidente Lula sempre teve esse mérito e a presidenta Dilma deu continuidade a isso de apostar em novas lideranças. Em política, o senhor acredita que possa repetir aquele fenômeno Dilma e Haddad, que foram apresentados também como um novo? Ou vale a filosofia da música do Lulu Santos, nada do que foi será do jeito que já foi um dia? Isso pode valer também em política? Eu diria que essa eleição tem características bastante diferentes. Primeiro, ninguém pode ser insensível ao que aconteceu no país no ano passado. Quando os jovens foram às ruas, a sociedade foi às ruas, pedindo mais saúde, mais educação, mais investimento em transporte coletivo. Maria Lídia, eu estou coordenando uma caravana do PT pelo Estado de São Paulo. Hoje fui para a região de Mogi das Cruzes. Eu resolvi escolher ir de trem. Saí da minha cidade, aqui da minha casa, aqui no centro de São Paulo, peguei o metrô no Anhangabaú, depois peguei interligação com o trem da CPTM até Mogi das Cruzes. Eu vi o sofrimento das pessoas, que é cada vez maior, do acesso ao transporte coletivo. Então, acho que essa eleição tem um componente muito importante, que foi a mobilização da sociedade no ano passado, que diria que vai continuar. Eu tenho debatido no interior de São Paulo, em cada região, tenho percebido o interesse das pessoas em discutir as propostas para o Estado, menos o debate eleitoral, porque a campanha só vai começar depois de junho, definição dos candidatos, mas as preocupações e os desafios do Estado de São Paulo. São Paulo é um estado fantástico, eu sou um paulista apaixonado pelo nosso Estado de São Paulo, com grande potencial, e eu tenho sentido uma força muito grande do nosso paulista em discutir os desafios do nosso Estado.
o presidente estadual do PT, o Emílio de Souza, esteve aqui. E ele fez uma declaração que tem que aparecer um vice para a sua candidatura que entre em redutos no interior, principalmente de São Paulo, onde o PT não entra muito bem. O PT já é bem sucedido na capital paulista, mas no interior parece que existiria, se supõe, alguma resistência. Já encontrou o seu vice? Não, mas vamos trabalhar exatamente esse perfil, porque tem a ver comigo. Eu, quando fui ministro de Relações Institucionais do presidente Lula, estabeleci uma relação com todos os partidos, inclusive da oposição. Nessa caravana eu tenho conversado com prefeitos do PSDB, do DEM, da oposição dos vários segmentos. Assim foi no Ministério da Saúde. E o PT amadureceu ao longo desses anos para ter, pela primeira vez, uma composição não só do vice, mas uma aliança não só partidária, mas inclusive conselhos, discussão do programa de governo com segmentos que tradicionalmente não estavam com o PT. Tenho certeza absoluta que o PT vai construir uma aliança extremamente ampla, que represente esse sentimento de São Paulo, inclusive do interior do estado de São Paulo, que nosso estado pode ser mais veloz, mais dinâmico, que tem desafios a serem enfrentados e que precisa de uma nova força política para enfrentá-los aqui no nosso estado. A questão dos desafios, da dinâmica, essa velocidade e no enfrentamento de circunstâncias não resolvidas que correspondem a necessidades básicas do cidadão, isso vale para São Paulo e vale para o Brasil. O mesmo desafio tem os candidatos à presidência da República. Acha que é esse o principal argumento para convencer o eleitor que essa renovação deva de fato acontecer e tirar a diferença do favoritismo de Geraldo Alckmin, que daria a ele vitória se a eleição fosse hoje, como as pesquisas mostram? Tem uma grande diferença entre São Paulo e o Brasil, Maria Lídia. A gente não pode menosprezar o potencial que esse estado tem, a estrutura que esse estado tem. Nós estamos falando do estado mais rico da federação. Ou seja, nós temos a grande possibilidade aqui em São Paulo, inclusive, de liderar o enfrentamento dos principais desafios que São Paulo tem e que todo o Brasil tem. Citar um exemplo, educação. O nosso estado de São Paulo perdeu a oportunidade ao longo dos últimos 20 anos em ter ações duradouras, permanentes. Era o mesmo partido que governava para a educação, para tirar a educação da baixa qualidade e levá-la para a qualidade. Aconteceu o inverso. Nesses 20 anos, o estado de São Paulo saiu de terceiro lugar na avaliação, por exemplo, de prova de matemática dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio para oitavo e nono lugar em relação ao ensino fundamental nos anos finais e do ensino médio também, ou seja, piorou a qualidade da educação ao longo desses 20 anos. Quando a gente compara com Xangai... Só em São Paulo, ou a gente pode falar isso mesmo em relação ao Brasil, quando nos referimos à qualidade da educação? São Paulo caiu em relação ao Brasil. Quando a gente pegava os resultados de avaliação de matemática dos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio, era terceiro lugar em 95 e caiu para oitavo e nono lugar agora em 2012, ou seja, caiu em relação ao Brasil. Quando a gente pega Xangai tem uma renda per capita menor do que São Paulo, ou seja, na distribuição de riqueza é menos rico do que São Paulo. Teve ações duradouras nesses 20 anos, saiu de uma posição baixa para o melhor resultado internacional em relação à educação. Então, é nisso que eu acredito. São Paulo tem um potencial maior do que o Brasil, por ser o estado mais rico, com mais condições de enfrentar os novos desafios que nós temos. A questão do jogo de cintura política. O senhor tem uma experiência importante de gestão. Não tem a experiência política eleitoral, como Dilma não tinha, como Fernando Haddad também não tinha. Considerando as dificuldades da presidente Dilma, né, na administração dos conflitos que ela está tendo com a base parlamentar que construiu, a mesma coisa acontecendo em São Paulo com Fernando Haddad. O senhor teme que passe pelas mesmas dificuldades, exatamente pela falta de experiência dessa inter-relação política de interesses, né, desses governos de coalizão? Tem uma grande tranquilidade nisso, viu, Maria Lídia? Eu servi ao governo federal Lula e Dilma durante 10 anos. Nesses 10 anos, durante 7 anos, eu fui exatamente do Ministério da Coordenação Política do presidente Lula, lidando com o Congresso Nacional, com prefeitos e prefeitas, com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que eu coordenava, que juntava empresários, trabalhadores. Então, aquilo ali foi uma grande escola. Se eu precisava de uma escola política,
Está treinado. Antes, ali foi uma grande escola durante o governo do presidente Lula e no Ministério da Saúde com a presidenta Dilma também. Eu tenho uma última pergunta. No lançamento da campanha da vacinação do HPV, na segunda-feira, agora em São Paulo, com a presença da presidente Dilma, do prefeito, do novo ministro da Saúde, eu vi uma referência que nos discursos o seu nome não foi mencionado. E o senhor é um mentor. Anunciou, inclusive, quando ministro, que haveria esse lançamento dessa campanha. O que aconteceu? Está havendo algum estranhamento? Por que é que nem a presidente, nem Fernando Haddad deram o crédito ao seu nome nessa hora tão importante? Quem devia dar o crédito deu, que é o ministro Arthur Quioro, que é meu sucessor. Agora, eu sou médico infectologista, viu, Maria Lídia? Além de ver o meu nome citado pelo ministro Arthur Quioro, o que me dá mais orgulho é ver todo o programa que nós montamos para fazer com que uma vacina seja introduzida no Brasil, gerando economia para as famílias. Uma mãe teria que pagar R$1.000 se fosse vacinar sua filha contra o HPV. Proteção das mulheres e geração de emprego e renda aqui em São Paulo pelo Instituto Butantan. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite, Maria Lídia. Um grande prazer estar aqui. Estela.